Preparados para zarpar? O mar esconde segredos sombrios e hoje vamos atrás da lenda do temido Barba Negra. Mas cuidado, nem tudo que está perdido quer ser encontrado. Oi, exploradores das sombras! Preparem-se porque hoje vamos falar de tesouros perdidos, lendas sombrias e uma certa maldição pirata. Mas antes, alguém viu minha bússola? Acho que o Rumple pegou de novo. Eu? Claro que não. Eu só achei essa coisa brilhante. Mas falando em achados, dizem que o tesouro de Barba Negra está perdido até hoje. E quem se atreve a procurar? Bem, nem sempre volta para contar a história. Ah, isso é tão emocionante. Imaginem um navio fantasma, um mapa enigmático e um baú repleto de ouro. Mas com um pequeno detalhe, uma maldição. Eu adoraria um baú cheio de almofadas macias e petiscos, mas pelo jeito esse vem com fantasmas inclusos. E se o mapa nos levar direto para um perigo oculto? Só tem um jeito de descobrir, então afivelem os cintos. Ou melhor, ajustem seus tapa-olhos e venham desvendar os mistérios do tesouro amaldiçoado de Barba Negra. Agora, se tiverem coragem, sigam-nos nesta aventura. Edward Teck, pirata inglês, mais conhecido como Barba Negra, foi um dos piratas mais temidos da Era de Ouro da Pirataria, de 1650 a 1730. Com sua figura imponente, vestindo roupas negras e com pavios de fogo trançados em sua longa barba, ele aterrorizava os mares do Caribe e da costa leste da América do Norte. Seu navio, o Queen Anne's Revenge, Vingança da Rainha Anne, era uma poderosa embarcação armada com mais de 40 canhões, capaz de afundar qualquer inimigo. Mas além da história real de Barba Negra, muitas lendas cercam sua vida e, principalmente, o tesouro perdido que ele teria escondido antes de sua morte. Acredita-se que Barba Negra tenha acumulado um dos maiores tesouros da pirataria, roubando ouro, joias, prata e mercadorias valiosas de navios espanhóis e portugueses. Mas, diferente de outros piratas, ele nunca revelou onde escondeu sua fortuna. O ouro enterrado nas Ilhas do Caribe. Uma das histórias mais populares diz que Barba Negra enterrou sua fortuna em uma ilha desconhecida do Caribe. Segundo relatos de tripulantes que navegaram com ele, antes de sua morte, o pirata teria dito: "Somente o diabo e eu sabemos onde está o tesouro, e o diabo ficará com ele." Isso alimentou rumores de que o tesouro estaria protegido por uma maldição, e qualquer um que tentasse encontrá-lo enfrentaria desgraça e morte. A maldição do espírito de Barba Negra. Após a captura de Barba Negra em 1718, ele foi decapitado pelo tenente Robert Maynard, da Marinha Britânica. Seu corpo foi jogado ao mar, e sua cabeça foi pendurada no mastro do navio britânico como troféu. Mas marinheiros que testemunharam o evento juraram que o corpo decapitado nadou ao redor do navio 7 vezes, antes de afundar nas águas escuras. Dizem que, até hoje, o espírito de Barba Negra assombra o local onde foi morto, e que qualquer um que se aproxime de seu tesouro sentirá sua presença. Ou nunca voltará para contar a história. O navio fantasma de Barba Negra, o Queen Anne's Revenge, foi naufragado por Barba Negra perto da costa da Carolina do Norte, onde ele planejava dividir os espólios de sua última pilhagem. Mas segundo alguns relatos de pescadores locais, a embarcação nunca afundou por completo. Nas noites de nevoeiro, marinheiros afirmam ver um navio negro surgindo no horizonte, iluminado por chamas fantasmagóricas. Dizem que o próprio Barba Negra ainda navega a bordo, comandando uma tripulação de almas condenadas, caçando aqueles que ousam procurar seu tesouro. Até hoje, caçadores de tesouros procuram as riquezas de Barba Negra. Alguns acreditam que estejam enterradas em Oak Island, no Canadá, um local repleto de mistérios e armadilhas. Perdidas no fundo do mar, dentro dos destroços do Queen Anne's Revenge.
escondidas em cavernas no Caribe, protegidas por espíritos inquietos. Em 1996, arqueólogos descobriram os restos do Queen Anne's Revenge próximo à costa da Carolina do Norte. Dentro dos destroços, encontraram canhões, moedas e objetos da tripulação, mas nenhum sinal do tesouro lendário. Será que o tesouro ainda está lá fora? Muitos acreditam que o ouro de Barba Negra jamais será encontrado. Ou que aqueles que chegaram perto desapareceram misteriosamente. Se a maldição for real, talvez seja melhor deixar o tesouro onde está. Mas e você? Teria coragem de seguir as pistas e enfrentar a fúria do fantasma de Barba Negra para encontrar seu tesouro perdido? Barba Negra não era apenas um pirata. Ele era um mistério vivo. Um homem que espalhava o medo pelos 7 mares e desapareceu sem deixar rastros, exceto por sua lenda e seu tesouro amaldiçoado. Mas será que sua história terminou ali? Ou as águas escuras ainda guardam segredos que ninguém ousou desvendar? Preparem-se, porque o que vem a seguir é mais do que um conto de piratas. É um aviso. A maldição das Águas Negras está prestes a ser revelada. Na pequena vila portuária de São Bartolomeu, um grupo de amigos improváveis se reunia todas as tardes na taverna do Papagaio Falante para contar histórias e planejar aventuras. Havia Santiago, um jovem cartógrafo com um faro insaciável para mistérios, Carolina, uma destemida navegadora que sabia manejar um leme como ninguém, e Lorenzo, um ex-pirata de fala exagerada, que jurava ter visto de perto o lendário tesouro de Barba Negra. Uma noite, Lorenzo pousou sua caneca na mesa e olhou ao redor com um brilho astuto nos olhos. Meus caros, o que diriam se eu dissesse que o mapa do tesouro de Barba Negra está bem debaixo dos nossos narizes? Os olhos de Santiago e Carolina brilharam. E onde exatamente? Perguntou Carolina, cruzando os braços. Lorenzo puxou um velho pedaço de pergaminho do bolso, cheio de manchas e rabiscos. Aqui. O X marca o ponto, e fica na Ilha do Sussurro. A Ilha do Sussurro era conhecida por suas lendas assustadoras. Diziam que quem tentava encontrar o tesouro nunca mais voltava. Havia rumores de sombras espreitando entre as palmeiras e de um estranho murmúrio que o vento carregava. Sem hesitar, os 3 zarparam no velho espadarte dourado, um barco que já tinha visto dias melhores, mas que ainda navegava firme. Após uma viagem turbulenta cheia de golfinhos curiosos e um papagaio falante que tentava ensinar insultos a Santiago, eles avistaram a ilha. Um nevoeiro denso a cobria, e um silêncio profundo dominava o lugar. Até que um estranho assobio ecoou na floresta. Isso não é o vento, sussurrou Carolina. Eles seguiram o mapa até uma enorme rocha em formato de caveira. Santiago correu os dedos pelas inscrições na pedra e percebeu um padrão. Isso é um enigma. Se girarmos essa pedra para o lado certo. Ao empurrar a rocha, um rangido profundo preencheu o ar, e o chão se abriu, revelando uma caverna iluminada por um brilho dourado. O tesouro de Barba Negra. Mas antes que pudessem comemorar, um estrondo os fez congelar. A entrada da caverna começou a se fechar. Corram! Gritou Lorenzo, agarrando um baú pequeno e reluzente antes de todos saírem às pressas. De volta ao barco, abriram o baú com cuidado. Dentro havia um único pergaminho. Lorenzo desdobrou o papel e leu em voz alta. Se o ouro quiseres levar, a maldição há de aceitar. Mas se sabedoria buscardes, um segredo aqui guardarás. Santiago riu. O verdadeiro tesouro não era ouro, e sim essa história. Carolina balançou a cabeça, rindo. E pensar que tudo isso porque você queria contar vantagem, Lorenzo. O ex-pirata suspirou dramaticamente. Ora, pelo menos temos uma grande aventura para contar na taverna. E assim, voltaram para São Bartolomeu com um novo mistério nos corações, prontos para sua próxima grande jornada. No final da história,
Quem aparece para comentar essa aventura? Os nossos destemidos exploradores, Henk, Gaia e Rampo. Então, no fim das contas, o tesouro mais valioso era a sabedoria. Isso me faz pensar. Será que um baú cheio de petiscos também viria com uma maldição? Se vier com um mapa, eu sigo na hora. Mas, sinceramente, esse tal de Barba Negra podia ter escondido um ossinho dourado, né? Isso sim seria um verdadeiro tesouro. Ah, eu ainda acho que tinha algo de estranho naquela ilha. Aposto que os golfinhos sabiam mais do que contaram. Fiquem atentos, amigos. Essa história pode não ter terminado. E assim, os nossos pets sábios se despedem, deixando no ar uma pergunta. Será que outros tesouros ainda esperam para ser descobertos? Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Ative o sininho. Compartilhe. Siga-nos no Instagram e TikTok.